Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. É com essa frase de Paulo Freire que eu começo esse papo com Emicida. Cara fantástico, eu virei fã dele em 2009, na Feira da Música do Ceará. Eu começo essa conversa, Emicida, te perguntando sobre a tua visão dessa frase de Paulo Freire que me conectou de alguma forma contigo, com tua história, com tua militância. Mano, eu não me considero militante não, tá ligado? Porque é o seguinte, eu acho que a militância séria, organizada, ela tá ligada a algum tipo de associação. E eu, embora seja próximo de várias, tá ligado? Eu não sou realmente uma pessoa que está no front dessas coisas. Eu acho que eu sou um provocador. Eu acho que eu tenho uma responsa de provocar que algumas visões de mundo podem ser mais expansivas. Nesse sentido, com relação a isso, eu me sinto mais à vontade. É assim que eu me denomino, sabe? E aí, entrando, tipo, na frase que você acabou de ler, eu acho que a educação, se ela não tiver como objetivo a transformação para melhor, ela pode ser um grande desperdício de tempo de todo mundo. A gente vai ficar reproduzindo as mesmas fórmulas com qual intenção? A gente vai reproduzir o modus operandi das universidades de fora, os padrões de conhecimento eurocêntricos. Fazer isso aí, meu parceiro, é condenar uma população inteira a rezar para um Deus que fala em outra língua. E a gente precisa rezar para um Deus que nos entenda. Então, acho que essa parada de entender que a educação é uma ferramenta para qualquer tipo de transformação, não para uma transformação específica, mas para qualquer tipo de transformação, esse é o primeiro passo. Entendeu, mano? E se reconhecendo nessa realidade para transformar. Isso, mano, porque se eu não correr atrás do meu sonho, quem que vai? Uhum. Essa, para mim, é uma máxima sagrada. Então, é por isso que eu falo para você, eu gosto da coisa da provocação, mano, e da doçura e da sugestão. Porque eu acho que essas três coisas junto, mano, eu posso falar para você uma parada que deixa você mexido de uma maneira desagradável, sabe? Tipo, você pensa, puta, mano. Eu acho que a questão é quando isso é feito de uma maneira zoada, tá ligado? Mas agora eu chegar para você e falar, meu mano, eu acho que, tipo, você errou nisso aqui, mas acho que você podia produzir uma parada foda nisso aqui. Olha da onde a gente partiu, que era de um erro, e a porta que a gente abriu para a construção. Tá ligado? É um equívoco quando a gente só fecha a porta. Tá ligado? O erro faz parte do processo de evolução. Claro, parça, aí que tá, mano. Pensa na ciência. Se a ciência ficasse refém do erro, nós estávamos morando na caverna até agora. Total, total. É um fato, tipo assim, Galileu inventou o telescópio, tá ligado? Mas, mano, o Jordano Bruno tentou, não deu tempo, foi pra fogueira. Mano, Galileu foi um dos maiores atrasildos da história, tio, porque o outro lá não deu tempo. E todo mundo devia chamar ele de doido na época, né? Com certeza. Se você pensar, é como aquele poema da Cora Coralina, tem um monte de gente que nasce antes do tempo. Só que, tipo, é isso. Qual que é a parada, mano? A gente não pode deixar de se conectar com a nossa capacidade de transformar. E isso, para mim, é a coisa mais encantadora. No meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, tem alguma frase de Paulo Freire que te chama atenção, ou que tenha te marcado de alguma forma, que tu queira compartilhar com a gente? Mano, tem várias frases do Paulo Freire que é foda, né? É um desafio danado. A frase talvez a mais famosa do Paulo Freire nos últimos tempos é o quê? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Isso é foda, é isso mesmo. Se a gente está falando sobre liberdade, a gente não está falando sobre ver o mundo por uma fresta, a gente está falando por abrir a porta e mergulhar na realidade. Não entender o mundo pela fresta que o opressor te dá. Porque a escassez, mano, ela tem um papel crucial no modelo de sociedade que a gente vive. A escassez, ela tem a função de podar o seu desejo por mais. Então, ela te condiciona a se contentar com pouco. Você merece nada mais do que essa fresta.
Se para alguém como você, o mundo só pode oferecer uma fresta, você vai trabalhar pela fresta. Você vai se matar pela fresta. Você vai matar seu semelhante pela fresta. Aí é o mito da caverna do Platão. Aí chega um doido que passou, abriu a porta, saiu, tocou foda-se, voltou e falou, irmão, tem um mundo inteiro lá fora, tio. Você está olhando o mundo pela fechadura. Os caras ficam doidos. É por isso que eu falo para as pessoas, esse bagulho faltou Paulo Freire, mano. Porque tem um monte de gente que tem um discurso bonito, mas só queria trocar de cadeira com o opressor para reproduzir as mesmas práticas, tá ligado? E a gente precisa de uma expansão de consciência que vai em outro sentido. Quando eu falo sobre rezar para deuses que falam em outras línguas, é porque aqui a gente tem uma pá de saber, mano, uma pá de conhecimento. Às vezes eu vejo vagabundo vir querer me corrigir do jeito que eu falo. Não, porque Emicida usa os plural errado, Emicida usa os pronomes errado, tá ligado? Só que, tipo assim, mano, o Brasil é um amontoado de tantos idiomas que qualquer um que manifeste preconceito linguístico com outra pessoa é um imbecil. Porque não é um errado e um certo. São várias formas de se falar que construíram um país que tem tamanho de um continente. Sacou? Total. O que vale é se comunicar, né? É como você se comunica. Né? E tem uma coisa elitista nisso aí que é o seguinte. Alguém já tentou cancelar o Guimarães Rosa? O Monteiro Lobato. Então pronto, mano. Monteiro Lobato até merece, porque deu umas escorregadas mesmo nas ideias, tá ligado, parça? Agora, eu não quero que a minha forma de se comunicar seja um bagulho excludente. Entendeu? Seja uma coisa que, tipo, eu vou no mercado ali, mano, eu tenho minhas maiores conquistas, tá ligado? Eu ganho Grêmio, eu ganho Cannes, eu ganho esse bagulho, mas poucas coisas me deixam tão feliz quanto ir no supermercado ali, a faxineira do mercado, vir pra mim e falar assim, ó, meu filho, eu rezo muito por você, viu? Porque o que você tá fazendo por nós é sagrado. Esse bagulho me deixa emocionado, eu volto pra casa arrepiado, chorando. Porque não é difícil entender que esse país precisa de mudanças radicais. E é um equívoco sem tamanho acreditar que as pessoas, por não ser privilegiadas do ponto de vista econômico, por não viver dentro de uma biblioteca, por não ter acesso à universidade, não tenha sensibilidade para captar isso. No desespero, na escassez, se eu soltar você no meio do oceano, você vai escolher a cor da boia? Vai agarrar em qualquer uma. A escassez faz isso, tio. A pessoa vê o que tem e se agarra naquilo. Agora, se nós, que tá com a cama quentinha, uma internet rápida, um prato de comida, tá ligado? Vivendo de uma maneira confortável, não tiver em condições de expandir esse espírito transformador e mostrar que, mano, a questão não é o muro, a questão é o conhecimento. Tem um monte de gente que entra na academia e aprende mais com o muro do que com o livro. Essa expansão de mente da qual eu falo, tio, é porque a gente tem que fazer o conhecimento explodir e transcender o muro. O muro é um detalhe, mano. Que uma hora a gente derruba, né? É isso mesmo. E que não devia nem estar lá. Que não devia nem estar lá. É engraçado, porque eu vejo a escola de hoje, dos últimos, sei lá, 200 anos, ela tenta formar a gente e vem formando a gente para manter esse sonho, né? Esse sonho de chegar lá, nesse lugar mágico, chamado lá, e sempre mantendo as frestas que você colocou como filtro. Nem tenta abrir a porta, como você colocou. Mas essa escola, ela devia ser um hub de articulação comunitária, uma ponte para o mundo, né? Eu sonho com essa escola, que seja uma ponte para o mundo. E eu fico esperando o dia em que você vai ver um marceneiro da comunidade indo para esse laboratório para usar uma cortadora laser, para cortar uma peça que, com as ferramentas dele, ele ia demorar muito para cortar. Ele disse, eu vou cortar essa peça aqui na escola, que vai ser mais rápido e vai adiantar meu serviço aqui. Eu acho que esse é o papel, talvez, da escola, nesse novo contexto que se desenha para o futuro, né? Dessa transformação digital que chega para mudar tudo. A escola não vai ser mais um lugar para você jogar um bocado de criança para ver o que é que sai na frente, né? Não, a escola não pode ser uma bolha que vive a parte do resto do mundo. A escola precisa fazer parte da comunidade. A escola é parte da comunidade. É por isso que eu falo sobre o muro. A gente precisa tomar muito cuidado com as limitações do muro, que é uma limitação física. Tal. É como você disse, ele não devia nem estar lá. Uma escola é parte de uma comunidade. A comunidade precisa se entender como parte dela, tomar propriedade da escola mesmo, de maneira a existir ali dentro. Não só como um cobrador de obrigações dos professores ou da direção, não, participar da construção. Porque o que a escola devolve para uma sociedade, isso é nada menos do que o futuro dessa sociedade. Mano.
Trazendo um pouco de Paulo Freire para esse momento que a gente está vivendo, né? Como eu falei, dessa danada, dessa transformação digital, ele era um apaixonado pelas pessoas. Eu acho que eu me divirto muito quando eu vejo os vídeos ou os textos em que ele fala do sorriso de uma pessoa quando escreve a primeira palavra e as descrições do mundo que ele via sempre foram muito humanas e carregadas de alma, de emoção e tal. Eu fico imaginando o que é que ele pensaria hoje com todas as ferramentas que estão disponíveis, quando ele demorava horas para chegar em Angico, para escrever num quadro e trabalhando com poucas pessoas ao mesmo tempo, e agora, com todas essas ferramentas, como é que tu acha que Paulo Freire lidaria com esse momento, com as viagens que ele tinha no contexto atual? Viajei demais aqui, não? Nada, viajou nada, meu Deus, viajou nada. Mano, a gente se esquece de como é descobrir o mundo, tá ligado? De uma forma arrogante, porque a gente simplesmente acha, se comporta como se a gente tivesse nascido sabendo, sabe? Isso se manifesta bastante nas relações que a gente tem tocado e travado, né? Muitas das discussões mais acaloradas sobre racismo, antirracismo, homofobia, feminismo, fascismo e tudo mais, aonde todas essas discussões derrapam? Nessa convicção, nessa necessidade de se proteger como alguém que detém o conhecimento e que aquilo ali é uma coisa que só você tem. Todo mundo se esquece que um dia chegou aqui sem saber nada. Tem um mano, um arquiteto italiano chamado Luigi Serafini. Ele escreveu um livro chamado Codex Serafiniano, tá ligado? Às vezes eu troco uns e-mails com esse mano, tá ligado? Ele é doidinho, tá ligado, mano? Tem vezes que eu escrevo um texto desse tamanho, ele me devolve uma foto de pássaro. Então, tem as ilustrações do mundo todo que ele pensou. Você tá ligado? O Giuseppe, mano, você sabe que a intenção dele com esse bagulho? A intenção do Giuseppe, quando ele criou o Codex Serafinianos, é a de fazer com que você, um adulto alfabetizado na sua vida, com as suas coisas, tenha, ao abrir um livro, a mesma sensação que uma criança não alfabetizada tem. Tipo assim, é muito difícil, tá ligado? O sim e o não, a gente entende muito bem na arte, tá ligado, mano? Agora, a experiência do quase é muito difícil, tá ligado? Porque nosso raciocínio vai conduzir a gente para um sim ou para um não. O que o Giuseppe conseguiu elaborar ali é um grande quase, mano. Porque as coisas te remetem a alguma coisa semelhante que você já viu em alguma coisa, com toda a sua bagagem cultural, toda a tipografia remete a algum tipo de tipografia, tá ligado? Então, parece um árabe, parece algumas letras góticas, mas é tudo um quase. Que é a mesma coisa quando você abre um livro e você ainda não foi alfabetizado. E você vê aquela figura, reconhece a figura, mas patina no texto. E é uma sensação da qual a gente nunca deve se desassociar, porque quando a gente se desassocia disso, a gente perde a sensação do primeiro dia. Por que eu falo desse bagulho do militante, tá ligado, mano? Porque é o seguinte, eu sou só um artista que não abdica da sua condição de cidadão. Eu não vivo numa bolha, eu não tô morando na lua diferente do meu semelhante, tá ligado? Muito pelo contrário, eu vivo o mesmo dia, mesma coisa, mesma pandemia. E se em algum momento isso parece bizarro, é porque a mente das pessoas está tão doente que elas acreditam que um artista não é um operário. Essa que é a brisa. Então, eu acho que essa coisa do Giuseppe, mano, eu gosto porque é um dos meus livros favoritos na vida. Bom, meu nível de ser tão favorito é que eu achei o Giuseppe. É fantástico. Velho. Tá ligado, mano? Só isso. Eu quis trocar ideia com o cara, porque eu falei, mano, que brisa maluca é esse maluco com esse livro. Então, essa sensação, essa humildade da criança que diz, tia, me leva lá, me estende a mão, é uma coisa que o conhecimento poda de muita gente que é seduzido por essa ilusão de que, mano, essa linguagem mais protocolar, essa coisa fria, essa coisa distante, vai te ajudar a exercer um pequeno poder ali. Isso é um barato sedutor, mas é uma parada idiota, mano. A gente nunca tem que perder a energia do primeiro dia. Muito bom. Até porque é sempre o primeiro dia em algum aspecto, tá ligado? Se eu te perguntar, sei lá, mano, como é que era 400 milhões de anos atrás, na Era de Ouro de Vênus? Eu não sou especialista. É o primeiro dia. Muito bom, velho, muito bom. A nossa capacidade de provocar transformação pode partir de vários lugares, tá ligado? E acho que a grande sacada do Paulo Freire,
é a de entender o potencial da escola. Nessa necessidade do homem de transformar o mundo. Quem me apresentou pro Paulo Freire foi um amigo meu, Renan Inquérito, tá ligado, mano? Porque o Renan é professor, Renan é geógrafo, Renan é rapper, tá ligado? É um ótimo rapper, um ótimo professor, um ótimo geógrafo. Eu até falo pra ele que eu gosto de conversar com ele, que depois eu dou entrevista, eu falo as coisas que ele me fala e parece que quem é inteligente sou eu. Eu fico pensando o que é que a gente poderia usar de Paulo Freire para construir a escola do futuro. E, para isso, eu queria que você se desprendesse completamente da realidade e pensasse na escola desse futuro, seja daqui a 20, 30, 50, não importa o tempo, mas a escola que você consideraria perfeita. Não há limitações financeiras, não há limitações políticas, não há falta de boa vontade. O cenário perfeito para você materializar a escola do futuro. Como é que você enxergaria? Eu acho que a escola é um grande ambiente de troca nesse cenário. Todo mundo entra, senta, escuta, discute, constrói colaborativamente, tá ligado? A criança de 8 anos e a senhora de 80 anos, compartilhando sonhos e memórias, na intenção de construir uma realidade melhor para todo mundo, entendendo, mano, que o hoje é só um bastão que nós passa para quem tá chegando agora. Moldar isso com base no lugar onde se tá, porque eu não posso querer que, embora eu tenha que ter uma base comum, né, como diria meu mano Francisco Bosco, a gente precisa fundar um solo comum. Para além desse solo comum, eu preciso também não perder a beleza da especificidade. Eu não quero que uma criança indígena que está lá em Roraima perca a oportunidade de entender que seus saberes sobre a floresta são valiosíssimos, tão valiosos quanto a teoria da relatividade do Einstein. E que essa reflexão, aliás, a do Einstein a gente já leu pra caramba. Talvez a gente devolvia essa criança agora. Sim. E talvez o redesenho dessa escola passe pelo entendimento de que a própria criança cria a própria escola, né? O próprio estudante cria a própria escola. Cada pessoa vai ter a própria escola, né? E tudo conectado e misturado, né? Sim, eu acho que sim, mano. É uma ideia louca, mano. Uma ideia da hora de você pensar que a escola está sempre se fazendo, né? De alguma forma, algumas pessoas da pedagogia, no front, né, mano? Que os professores também são uns guerreiros. Tive professoras que dentro das limitações do nosso sistema de ensino, tentaram abrir frestas, ampliar as frestas para que a gente saltasse. E eu acho que esse é um barato que eu sempre falo aqui, mano. Não sei se você tem a mesma relação com a palavra professor. Quando uma pessoa foi um professor zoado, ela é só uma pessoa. Você chama ela pelo nome se você encontrar ela daqui a 20 anos. Ah, aquele ali é o Pedro. Ele que deu aula de matemática. Se lembrar, né? Se ligou que o professor foda é eternamente o professor? É massa. Então eu encontro com a Estela, que me deu aula de história no ginásio, e ela é professora Estela, até hoje. Porque ela conseguiu compartilhar o bagulho de uma grandeza gigante, fazer com que a gente se sentisse parte dessa grandeza, que toda vez que eu encontro a mulher, eu lembro que conhecimento é um bagulho infinito. E aí eu me coloco na condição de aluno de novo na presença dela, saca? Caralho. Que lapada. Porra, mano, é foda. Isso é ser professor, né, tio? Caramba, velho. Tipo assim, essa pessoa colocou, apontou, fez você olhar e falar, mano, o mundo é grande pra caralho. Na minha doidice sobre essa danada dessa escola do futuro, eu penso que o professor, a professora vai deixar de ensinar. Ela não vai precisar ensinar, ela vai articular conhecimentos, ela vai conectar as crianças com o mundo real, com os conteúdos que são importantes para materializar o mundo real. E quando isso acontecer, quando não for mais necessário ensinar conteúdos encaixotados, aí é que eles vão se soltar, elas vão se soltar para fazer, talvez, a educação mais ampla possível. Tu acha que é muita viagem minha? Não acho. Isso funciona mais como um trabalho seletivo de uma espécie de curadoria. Sim, é isso. É isso. É mais nesse sentido. Não acho que é uma viagem, não, mano.
E acho que tem algumas experiências pelo mundo que já estão tentando elaborar essa forma, né, mano? Que é uma grande massa sem forma, que a gente está tentando dar um formato para caber na nossa concepção. Eu acho que o que a gente tem que fazer é largar do passado, mano, da forma do passado. Tá ligado? Porque o que acontece? As ideias novas, elas têm vindo a toda hora, elas estão sendo provocadas, não só pelo mundo digital, mas outras experiências já vinha provocando isso. Tanto que o Paulo Freire antecede o digital e a cabeça dele funciona completamente no século XXI. A gente está caminhando para o final da conversa e tem uma pergunta, eu estou muito curioso para saber como é que vai ser a tua resposta. Como é que você definiria Paulo Freire? Quem foi Paulo Freire? Quem é Paulo Freire? Cara, eu tenho duas palavras que definem as melhores pessoas do mundo. É da hora e sangue bom. Eu acho que Paulo Freire foi um tiozinho da hora. Tiozinho sangue bom. Então, tipo assim, o Sêneca, né, mano, o filósofo, ele falava que, tipo... Que é uma coisa que o Wilson das Neves também falava. Qual que é a forma de você viver para sempre? Compartilhando o que você aprendeu. Né? Você vai viver eternamente nas histórias. Então, mano, quando você consegue compartilhar com essa intensidade a ponto de estar vivo, você imagina que, mano, o período no qual a gente vive é a nossa oportunidade mais significativa de fazer qualquer diferença, ok? Em tese, quando você morre, findou sua capacidade de transformação. Imagina a intensidade do sonho de uma pessoa para que a morte, que é um ponto final, defina que a existência dela acabou, mas a essência daquela pessoa continue provocando transformações por décadas, décadas, décadas e mais décadas. Isso aí ia ser da hora pra caralho, mano. Isso é Paulo Freire. Isso é Paulo Freire demais, velho. Mano. Entendeu? E eu acho que é aí, tio. Eu acho que é aí que nós tem que mirar. Entendeu? A gente tem que parar de se satisfazer com a mediocridade, parça. O meu mestre, Felipe Vassão, ele falava um negócio pra mim no estúdio que era foda. Ele falava assim, ó. O homem que sonha em chegar na lua, talvez chegue no topo de uma árvore. O homem que sonha com o topo de uma árvore dificilmente sai do chão. Sonha alto, mano. Tem que sonhar alto. Como a Elisa Lucida também deu uma frase boa que ela fala no Pare de Falar Mal da Rotina, a peça dela, que ela fala, tem que sonhar alto, tem que errar grande, mano. É isso, velho. Sabe uma coisa que mudou minha vida, velho? A seguinte frase, talvez seja a frase mais marcante da minha vida, que é, para inovar, é fundamental errar muito, errar rápido e errar barato. Ou seja, se você não tenta, se você não experimenta, você não acerta nunca, velho. E se você passa muito tempo insistindo numa história, pode ser que quando você acerta, não faça mais sentido. Então, eu acho que perder o medo de errar, acho que a maior conquista que eu tenha tido na minha vida. A frase mais importante do professor Paulo Freire para esse momento é: num país como o Brasil, manter a esperança viva em si é revolucionário. Essa é a nossa resposta agora. E um puta desafio, né? É um puta desafio, não é fácil. Mano, sobreviver não é fácil. Sobreviver num contexto como esse que nós sobrevivemos, mais difícil ainda. Só que qual que é a bênção que nós temos? Nós é teimoso, tio. E você, querendo ou não ser militante, é uma pessoa que inspira muito as pessoas, e não importa qual o título que tentem te dar, ou que você queira negar, acho que não importa o rótulo da missão, o que importa é o que a gente faz, não importa o caminho, o que importa é como a gente percorre esse caminho. Meu mano, agora você acabou de me dar uma resposta que eu vou usar a vida inteira, que é isso. Mano, no final das contas é isso. Eu quero que se foda o título, mano. É por isso que eu fico, não sou isso, não sou isso. Eu só tô tentando ser uma pessoa da hora. É isso. E você velho, você no caminho disso sai música. Ainda faz música.